Fala galera, Luiz Moura de novo aqui com vocês, beleza? Dando sequência aí à nossa série de estratégias rápidas, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como operar em consolidações ou ranges, quando o mercado está em ranges, beleza? Então eu separei aqui o AutoCHF para tentar explicar isso para vocês, beleza? Bom, primeiro o que são os ranges de mercado, tá? Os ranges de mercado nada mais são do que quando o preço se consolida numa área, tá? Então a gente vem aí, um exemplo que eu peguei, eu tinha uma tendência aí de baixa e o preço repousa dentro desse caixote, né? Esse range. Então isso aqui é chamado de consolidação, certo? Existem algumas maneiras de se operar em mercados consolidados, apesar de não ser o mercado ideal para se operar, tá? Mas existem mercados, existem estratégias para se operar dentro dos canais, tá? Existem estratégias mais agressivas, onde o pessoal costuma vender o topo, comprar o fundo. Eu não curto, porque existe muito falso rompimento em consolidações. A gente fixa um parâmetro para colocar stop, tá? Então, basicamente, o que eu vou mostrar nessa aula é como eu opero e como eu identifico esses canais, né? A maneira mais fácil que eu identifico. Esse é um padrão misto, tanto de continuação quanto de reversão de tendência. Eu não gosto de operar ele na reversão, eu prefiro operar ele na continuação de tendência e eu vou mostrar por quê, tá? Então, como que eu identifico, uma maneira fácil para eu identificar esses padrões que eu desenvolvi para mim mesmo, não é nada de mágico, mas toda vez que a gente tem, aqui um bom exemplo, ó, toda vez que a gente tem uma linha de tendência na qual o preço rompe e não renova o fundo, no caso a gente está falando aqui de uma linha de tendência de alta que foi rompida e não renovou o fundo. Se estivesse falando de uma linha de tendência de baixa, a gente estaria falando do topo, tá? Então só para ficar claro. Toda vez que eu tenho uma linha, na maioria das vezes que eu tenho, né? Toda vez em mercado variável é complexo. Na maioria das vezes que eu tenho uma linha de tendência, ela é rompida e o preço não renova o fundo, dificilmente esse preço vai continuar a se deslocar para baixo. E com essa indecisão, o mercado costuma formar ranges, tá? E aqui a gente tem um, e eu vou marcar ele. Então olha que bacana, o mercado não renovou o fundo, rompeu a linha, ó. Então eu tenho um rangezinho aqui, esse caixote, certo? Olha que bacana. Essa é uma maneira que eu uso para identificar mais facilmente a formação de uma lateralização. Porque com base nisso, olha só, com base nessa dica, eu consigo identificar o canal, o range logo na sua formação. Então, ó, tinha um fundo, ele rompeu a linha de tendência, mas não fez novo fundo. Muito possivelmente isso vai virar uma consolidação. Então eu já fico de olho aqui. A hora que ele faz um topo eu já fico de olho. O próximo toque que ele faz no fundo, ele já me confirma. Pronto, eu já tenho, entre aspas, uma certeza do movimento. Então o que eu vou esperar aqui? Existem os dois lados para se operar. Posso operar tanto comprado, como posso operar vendido, certo? Por isso que eu disse que é um padrão misto. Aqui é uma continuação na compra, e se ele descer é a reversão. Eu não gosto de operar reversão com consolidações, tá? Porque eu acho mais fácil sempre seguir a tendência. Dão boas oportunidades também. O que eu vou mostrar para a compra na continuação também é aplicado na venda, no caso aqui para reversão.
tá? Então, aí vai de gosto mesmo, beleza, galera? Então, eu vou tentar explicar para vocês agora como eu faço. Então, eu identifiquei aqui o padrão, identifiquei o caixote. Vocês podem notar que muito do que eu uso foi passado lá no começo. Fibo, confirmação, tá? Então, primeiro, eu desço lá para o tempo de 15, né? Eu desço um tempo gráfico abaixo do tempo da análise para fazer o quê? Para eu poder filtrar melhor esse caixote, ajustar melhor as marcações, né? Então, com base, né, nesse tempo gráfico, eu consigo melhorar aqui as minhas marcações e saber esses limites do caixote, saber até onde o preço vai respeitando ou não. Então, a maneira que eu opero e a que eu mais curto fazer é rompimento com reteste, certo? Então, ele rompeu o caixote e ele veio retestar aqui, tá? Aonde que ele costuma retestar? Ele pode retestar a base do rompida aqui ou chegar no topo anterior mais próximo, tá? No maior topo, perdão. Então, essas são duas maneiras de operar. Outra forma de se operar consolidações é utilizando o Fibo. Olha aqui, ele rompeu essa consolidação. Eu vou pegar o último fundo do rompimento, vou traçar Fibo e esperar ele nos níveis de 61.8 ou 78.2, 78.6. Então, assim, bem simples aqui, não tem muito o que falar sobre consolidação. Aqui como que ficaria, né? Então, houve o rompimento do caixote nesse candle. Eu pego o fundo anterior mais próximo, traço a Fibo até o topo da retração e aguardo uma oportunidade de entrada entre 61.8 e os 78.6. Beleza? Aonde ficaria minha entrada nesse caso? Minha entrada aqui, meu stop voltando para dentro do caixote, ou seja, se ele devolver, possivelmente foi um falso rompimento, ele vai continuar nessa consolidação, aquilo ali foi só um escape, beleza? E o take, se for utilizando o Fibo, tem o nível 1 e nível 2. Então, marcando aqui, entrada, stop, take 1, take 2. Beleza? Videozinho aí bem simples, tá? Bem objetivo. Mas acredito que vai ser útil aí pra galera. Só falando sobre a outra forma que o pessoal costuma operar e eu não gosto. Bem simples, né? Também. Depois que o range ele foi identificado. Vamos considerar que esse foi um toque, tá? 2, isso me identificou esse range. O que eu faço? Deixou um padrão de candle aqui, eu vendo, eu compro. Meu alvo, base do canal. Tocou na base do canal, eu vendo. Meu alvo, a base contrária. E por aí vai, tá? Se for realizar esse tipo de operação, são operações com stop curto, tá? Então, não tem aqui um parâmetro para colocar stop. Esse que é o problema, por isso que eu não gosto. Então, tem que, sei lá, pôr o stop, por exemplo. Colocaria o stop aqui. Primeiro candle, segundo candle que ele fosse a favor, já traria para o 0 a 0. Então, são operações arriscadas, tá? Funciona. Eu não gosto de fazer, beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que tenha sido útil esse conteúdo para você. Se vocês sentirem necessidade de interagir comigo, tiverem dúvidas, tem todos os meus contatos na descrição do vídeo. Podem mandar comentários também aí no vídeo que eu respondo todos, beleza? E é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.